R$2 uma mão. R$2. Será que ela sempre lembra coisa que você fez? Esse aqui é o recado, né? Mais copo de uva. Ele sai daqui 2 horas, vai dar uva. De velho, esse é muito louco. Esse é muito louco. I feel delighted. Yesterday I was invited to a swell affair. All the movie stars were there. Oh, what fun! The party lasted till the break of dawn. Famous players turned to cabarets. How they fooled and carried on. A minha primeira lembrança de cinema foi o primeiro filme que eu assisti da minha vida. O Mágico de Oz. Vi com a minha mãe nos anos 50, no único cinema que tinha na cidade. Além do Mágico de Oz, os filmes que passavam muito no cinema lá na minha terra, Bom Jesus de Itabapoana, eram os dramalhões mexicanos. Filmes da Libertad Lamarque, aquela atriz argentina, depois radicada no México. Aquelas histórias de sofrimento de família, mulher presa por engano, mulher tida como louca pela família para poder se apossar de heranças. Enfim, os grandes dramalhões mexicanos, argentinos, que era o que concorria com o cinema de Hollywood na época, né? Eu me lembro que via muito esses filmes com a minha mãe. Minha mãe ia no cinema quase diariamente. E eu acompanhava. Eram dramas cruciais os filmes, né? Me lembro deles todos. E acho que de uma certa forma isso também até interferiu no tipo de filme que faço. As razões que levam a gente a fazer cinema são inúmeras. Eu acredito que em cada diretor é uma razão diferente, né? É o velho problema freudiano da pulsão escópica, né? O desejo de ver, o desejo de conhecer. O cinema é uma coisa mágica, né? Você entra numa sala escura e você começa a ver coisas, começa a vivenciar coisas, né? Eu acredito que a minha paixão pelo cinema, além dessas companhias da minha mãe, de ver filmes na infância, né, vem também desse desejo infinito de saber, de conhecer. Esse desejo de assimilar o imaginário, compreender o imaginário, né? Dar um sentido, saber o sentido das coisas. Eu acho que o cinema vem disso, para mim pelo menos vem disso. Você não começa direto no cinema, ninguém começa direto fazendo filmes. Na minha época, por exemplo, existiam muitas fotonovelas. Então, a primeira coisa que a pessoa faz é trabalhar com fotografia, né? A fotonovela está nos enquadramentos todos, né? Plano médio, plano geral, revershot, plano de referência. Então, o primeiro trabalho meu, foi com fotografia. Fotografava obras de arquitetura, família, tirava muitas fotos, já era um início antes de partir para os curta-metragens. Ninguém começa em cinema direto fazendo um longa-metragem, né? Pelo menos na minha época era assim. Parti da fotografia para fazer o primeiro curta-metragem. Obviamente em Super 8, não tinha dinheiro para nada, né? Apareceu lá uma câmera Super 8 que compramos, eu e Reinaldo, meu amigo de faculdade na época, e assim nós fizemos o primeiro filme. Eu fiz praticamente curta-metragem sobre tudo, né? Documentário, ficção. O primeiro foi de ficção, chamava-se Adivinhe Quem Vem para Almoçar. Era um curta satírico, feito em Super 8, e abarcava uma série de ideias surrealistas, né, que na época eu
estudava muito os surrealistas e tudo, fiz junto com o Reinaldo. E escrevemos no Festival do Grife, em Campinas, nos anos 70, início dos anos 70. E, para surpresa nossa, né, por ser um filme também complicado, a gente não jamais julgava que ia ganhar o primeiro prêmio, nós ganhamos o primeiro prêmio. Me lembro que na época o júri era o Maurício Capovilla, o Rudá de Andrade, o que nos animou a fazer outros filmes, né? Aí partimos para o documentário, que era uma coisa viável, era um tipo de trabalho que podia se ganhar dinheiro com ele e ao mesmo tempo continuar aquela escalada para poder fazer um longa-metragem, né? Fizemos primeiro o Ataúfo Alves, o Augusto dos Anjos, foram 2 documentários, um sobre o poeta, né, e o outro sobre um artista, o Augusto dos Anjos, um artista, um poeta, e Ataúfo Alves, um cantor. Esses 2 filmes nós ganhamos o prêmio de qualidade do Instituto Nacional do Cinema. E ele teve uma exibição. Eram filmes que passavam antes dos filmes principais, era uma coisa que existia na época, né? O Augusto dos Anjos tinha passado os últimos dias da vida dele em Leopoldina, uma cidadezinha pequena de Minas Gerais. E o Ataúfo Alves nasceu em Miraí, uma cidade logo depois, entre as 2 cidades ficava Cataguases no meio, onde eu tinha muitos amigos. Aproveitamos, tinha um amigo, Murilo Salles, na época também estava iniciando em cinema, fazia uns curta-metragens, foi que fotografou os 2 filmes. Aproveitamos de uma vez só, filmamos em Leopoldina, o Augusto dos Anjos, e filmamos em Miraí, o Ataúfo Alves. Foi 2 filmes que deslancharam a nossa carreira porque retornou dinheiro comercialmente e deu a gente a vontade de começar a fazer um longa-metragem. Mas antes, ainda fizemos muito curtas juntos. Fizemos o Morro da Conceição, fizemos Santa Teresa, Reserva Urbana, Arquitetura Rio, Panorama Urbano e mais uma série de curtas antes de iniciar no longa-metragem. Yes, I'm going where the climate suits my clothes. Oh, I'm going where the climate suits my clothes. Oh, I'm going where the climate suits my clothes. And I ain't gonna be treated this way. Yes, I'm going if I never come back. Oh, I'm going if I never come back. Oh, I'm going if I never come back. And I ain't gonna be treated this way. Além do curta-metragem, eu tinha na época também o cineclubismo. O cineclubismo é uma coisa importantíssima, né? A gente conhecia todos os cineclubes da época. Na Zona Sul, o Cineclube Samambaia, enfim, um monte dos colégios que tinham. E haviam vários cineclubes. Nós abrimos um subúrbio também. O nosso cineclube era casa, Clube de Amigos da Sétima Arte. Era em Jacarepaguá, no Colégio Estadual Brigadeiro Chó. E ali a gente fazíamos sessões no sábado, sexta-feira e sábado, se não me engano. Passava os clássicos todos, Antonioni, Fellini, Zavattini, De Sica. Era muita moda do cinema italiano naquela época, no início dos anos 70, né? E ali também estudávamos muito cinema, trocávamos livros, conhecíamos outras pessoas. Quer dizer, aquela formação normal que se tem que ter, né, antes de começar a fazer um longa-metragem. Os anos 60 foi chamado os anos intelectuais do cinema, né? Era a época que apareciam os filmes do Bergman, os filmes do Fellini, o neorrealismo, Antonioni. Então tudo isso convidava a gente e obrigava a gente a ter uma cultura literária.
Era obrigado ter uma cultura literária. Você vê, por exemplo, aqui, nos restos da minha estante, você tem aqui A Doce Vida, do Fellini. Né? Foi um filme que... Aqui o roteiro. É um filme que foi muito importante, filme de 59, se não me engano, né? Mas que ecoou por todos os anos 60. Levou ele, por exemplo, a partir para 8,5. E esses filmes dessa época, como os filmes do Antonioni, do Resner, do Bergman. O Bergman te levava você diretamente para Strindberg. Antonioni para Beckett, Ionesco, para o absurdo, para a incomunicabilidade. Então você era obrigado a ler. Isso tudo desembocou, por exemplo, no surrealismo, através de Buñuel. Então o surrealismo, por exemplo, foi uma coisa muito importante nas minhas pesquisas de época. Inclusive um amigo meu, colega de faculdade, o primeiro filme que ele fez, o Festival JB Mesbla, de 1968, chamava-se Nada, que era uma corruptela, Dada, do movimento dadaísta. E também, de certa forma, uma homenagem a Buñuel, na medida que o dadaísmo desembocou no surrealismo. Essas formações, essas digressões literárias eram muito importantes nos anos 60 e também nortearam muito o meu cinema. Você pega, por exemplo, em Longa Noite do Prazer, um cara vai citando Augusto dos Anjos durante o filme todo. Ouve só essa. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância a influência má dos signos do zodíaco. O que você vai fazer depois de apanhar grana? Não sei. Uma forma de comportamento usado por Godard nos filmes dele, depois mais tarde aqui no Brasil pelo Reichenbach. Citações. O meu último filme, por exemplo, Estranho Jogo do Sexo, é um filme assim bureliano, todo mundo encerrado dentro de uma casa, tudo se passa ali dentro, um drama entre quatro paredes. Enfim, a literatura e o cinema tem muito a ver, e elas se complementam. O alto valor cultural de uma obra depende estritamente do fato de abandonar no conteúdo e na forma o terreno do sentimento burguês da vida. Fazer cinema e estudar cinema nos anos 70 é uma coisa heróica. Eu imagino, eu morava em Madureira, subúrbio carioca. Os filmes passavam no centro da cidade. Tinha cineclubes que a gente abria lá, filmes de 16mm. Mas o que acontecia de novo era tudo no centro da cidade e na Zona Sul. E sair de Madureira para vir para o centro era um ato heróico. Você vinha de trem, saltava na Central do Brasil, caminhava até o Museu de Arte Moderna, fazer os cursos. Alguns filmes, principalmente, eram lançados primeiro em São Paulo, depois no Rio. Eu me lembro, por exemplo, que às vezes eu ia para São Paulo de ônibus para assistir Julieta dos Espíritos, por exemplo. Subia ali a Consolação a pé, ficava o dia todo, via 2, 3 filmes, depois voltava para o Rio. Quer dizer, era uma coisa heróica, né? As sessões da Cinemateca eram à noite. E às vezes você voltava para cá, estava chovendo, as janelas do trem quebradas, tinha que sentar todo mundo no mesmo cantinho ali para evitar a chuva. Enfim, era diferente de hoje. Não existia o videocassete, não existia DVD. Às vezes você tem um filme na memória, você assistiu o filme 2, 3 vezes. Eu me lembro, por exemplo, de alguns filmes como O Corpo Ardente, do Cury, eu assisti 5 vezes. Cinema Monte Castelo, em Cascadura. O cinema brasileiro da época, que ecoou durante todos os anos 60, 70, foi o cinema novo. Os filmes do Glauber, Kaká, Walter Lima Júnior, Sarraceni, Leon Ishman. Eram os filmes de cinema novo que dominavam o cinema da época, o cinema brasileiro na época, né? Obviamente, existiam outros cineastas, né, que caminhavam à margem disso. O cinema novo era um cinema político, né?
que dominava o mercado intelectualmente. Os diretores da época que eu podia destacar, assim, que não eram ligados diretamente a um tipo de temática do cinema novo, você tinha o Jorge Lely, você tinha o Christensen, você tinha o Cury, mas a maioria dos filmes eram filmes do cinema novo. Glauber era o principal, né? Tudo partia de Glauber, e o que não fosse do crivo do Glauber não era o cinema respeitado intelectualmente. Isso teve vantagem e desvantagem, né? Uma vantagem é que o cinema novo também ensinou a gente a pensar, ensinou a gente a ter uma visão política, mas ao mesmo tempo acabou se fechando num gueto, quer dizer, numa proposição única. E isso também impediu muito o desenvolvimento de linguagem. Eu sempre penso assim: quais seriam os filmes feitos, por exemplo, por Walter Lima Júnior? Quais seriam os filmes feitos, por exemplo, por Joaquim Pedro de Andrade e tantos outros, se não tivessem a obrigação de fazer filmes a serviço da Revolução? Se deixassem o cinema deles se imbuir da poesia. Quer dizer, eu creio que, por um lado, o cinema novismo deu possibilidades criativas muito grandes, por outro lado também castrou, quer dizer, impediu o desenvolvimento de diversas temáticas, né? Isso a gente sente muito. Você pega, por exemplo, um filme como Desafio, do Sarraceni, não tem nada a ver com o Sarraceni. Entre Desafio e Porto das Caixas, é uma coisa muito louca. Você sente que é um filme feito para agradar a um certo grupo, um filme feito como um compromisso, né, firmado de uma visão política de mundo. É uma coisa inautêntica. Eu acho que esse é um dos grandes problemas do cinema novo. Glauber foi a eminência, a figura mais importante do cinema novo, né? Um sujeito inteligentíssimo, extremamente culto, né? Aquele livro dele, Revisão Crítica do Cinema Brasileiro, é um livro importantíssimo. Agora é aquela velha história. Ele tem uma visão ideológica das coisas, né? E tudo para ele é ligado àquilo. Tudo para ele é visto como uma questão ideológica. E isso é que, de uma certa forma, prejudica a sua obra cinematográfica. Você pega, por exemplo, um filme como Deus, Diabo na Terra do Sol. Deus, Diabo na Terra do Sol é uma espécie de resposta ao Cangaceiro, do Leão Barreto. As coisas mais belas que tem no filme, aquela sequência da Rosa com a mulher, com a música do Villa-Lobos, aquela caveira de gado no início do filme, o personagem se lembrando de Curístico, é tudo uma coisa boneliana, uma coisa feérica, uma coisa imaginativa. Isso é o que há de melhor no filme. Porque o filme, de forma geral, é um panfleto, é uma peça publicitária defendendo a ideologia de esquerda, defendendo uma ideologia, quer dizer, é um filme a serviço da Revolução. Que o Glauber acha que, naquele momento histórico que estava vivendo, né, João Goulart, CPC, tudo isso, achava que aquilo ia culminar
maravilha, ia culminar numa coisa que iria resgatar o Brasil. Eu acho o melhor filme do Glauber Terra em Trânsito. Por que Terra em Trânsito? Terra em Trânsito é a semelhança de 8,5, é um filme que ele fala sobre si. É um filme que ele faz uma espécie de meia-culpa, ele fala sobre o sonho quixotesco da Revolução. É um poeta-filósofo, Paulo Martins, né, personagem do... e que vê ali a derrocada, a sua própria derrocada. Eu acho um filme biográfico, e um filme importante, que devia ser reestudado. Esse é o melhor filme do Glauber, em que ele mais se expõe e mais faz uma crítica da própria inocência juvenil da esquerda brasileira. Eu acho que ali, por exemplo, o leão tem 7 cabeças, cabeças cortadas, aqui está a essência do que é de melhor em Glauber. Mas de qualquer forma, ele foi importante para o cinema brasileiro, muito importante. Talvez um dos mais importantes, né? O Glauber, Lima Barreto, Walter Hugo Cury, Carlos Hugo Christensen, Alberto Cavalcante, esses são as figuras seminais do cinema brasileiro. Cada qual com seu enfoque. Essa reflexão sobre um cinema brasileiro desemboca na reflexão do que é o Brasil. Um exemplo bem marcante disso é o cinema do Cury, o cinema de Walter Hugo Cury. Eu, quando vi os primeiros filmes do Cury, eu fiquei abobalhado, meu Deus do céu, o que é isso? Era uma coisa completamente diferente do cinema carioca, se é que se possa falar que existe um cinema carioca. E a melhor forma de você procurar se aproximar de Cury é procurar saber que aquilo é Brasil. É um cinema tão legítimo como o cinema do Humberto Mauro, como o cinema do Ciclo de Recife. Agora, o que acontece? Quando você tem uma visão ideológica, que é a visão que eu volto a falar que o Cinema Novo colocou, ela é uma visão dicotômica, ou isso ou aquilo, não isso e aquilo. O caso me faz lembrar muito da música do Caetano, né? Quando eu te encarei frente a frente, não vi o seu rosto, né? Quer dizer, São Paulo, por exemplo, é uma coisa que assusta, é uma cidade, é uma metrópole. Talvez seja a única metrópole realmente do Brasil, né? E Cury, por exemplo, é um paulistano típico. Quer dizer, ele fazia filmes que refletiam aquela visão daquela cidade, daquelas pessoas dali. Então, se você for ver a coisa por um viés ideológico, você vai dizer que o cinema de Cury não é um cinema brasileiro, que o cinema da Vera Cruz não é um cinema brasileiro, né? Por que, por exemplo, o cinema mineiro do Humberto Mauro, altamente erótico, como era para a época, né? O cinema neorrealista, literário do Nelson Pereira dos Santos é Brasil, e o do Cury não. Aí vem o que essas dicotomias criam, o que essas visões ideológicas criam. Elas formam determinadas cercas, entendeu? E se apropriam de uma definição do que é o Brasil e do que não é o Brasil. Eu penso que o cinema é uma coisa muito rica, muito extensa para poder caber nisso ou naquilo. Você pega, por exemplo, o ciclo da Atlântida, da chanchada. Aquilo é Brasil? Certamente é. O cinema neorrealista dos anos 50, os filmes do Nelson,
Os filmes do Ilhélia, Ameu um Bicheiro, Aquilo é Brasil, aquilo é Brasil. Também Noite Vazia é Brasil. São Paulo não é Brasil? Com a medida, remove a minha pedra. Foi aqui que eu recebi o primeiro prêmio de cinema na minha vida. Foi a entrega do prêmio APCA de 1980. A PCA, Associação Paulista de Crítica de Arte. Eu recebi aqui no Municipal, 1980, melhor roteiro no filme dos noivos. Eu acho que tudo isso que eu falei sobre essa questão da falsa dicotomia entre um cinema popular, um cinema de arte, entre o cinema brasileiro, o cinema estrangeiro, cabe muito bem na figura do Lima Barreto. É óbvio que Alberto Cavalcante é a figura básica da Vera Cruz. Mas como diretor, como criador, o Lima Barreto é a figura mais importante. Na medida que é o típico cara que define bem o que seja Brasil. Pega, o Lima Barreto é um caipira, um cara do interior. Ele que sabia ensilar um cavalo, sabia arrumar um cenário. Quer dizer, um homem de 1001 utilidades. Ou seja, um brasileiro típico, né? E foi a pessoa que fez o filme mais importante da Vera Cruz, que é o Cangaceiro. Porque ao par disso, eu sei que tinha uma cultura literária imensa. O cara que conhecia Euclides da Cunha profundamente, conhecia os grandes textos, peças de Shakespeare. Ou seja, o cara que tinha um conhecimento do material dramático muito grande e um conhecimento de cinema também muito grande. E ele é um exemplo típico de que essa dicotomia não existe. Ele fez um filme ao mesmo tempo popular, O Cangaceiro, né? E conta ao mesmo tempo uma história universal. É um filme que narra coisas universais. Ele é muito interessante para você ver a dicotomia que se faz atualmente. Em filosofia chama entre os continentais e os analíticos. E os cinemas eles chamam de entre os universalistas, né? E os sociólogos, o pessoal ligado a um sociologismo. Quer dizer, essa coisa não existe. Isso é uma outra forma de afastar, de criar becos, de criar nichos. Eu, por exemplo, quando comecei a filmar, fui rotulado como uma pessoa alienada, como uma pessoa que fazia um tipo de cinema que não definia bem o que era o cinema brasileiro. É uma coisa que eu sempre me perguntei sobre isso. Um negro fazendo filmes de brancos. Eu tenho as mesmas preocupações existenciais que tem o Walter Hugo Cury. Tenho as mesmas preocupações sobre a solidão, sobre a morte, sobre o enigmático, sobre a sexualidade. E tem também as mesmas preocupações que existem nas pessoas que são consideradas analíticas, ou que são consideradas contingentes, quer dizer, que tratam de um tema social a fundo. Outra coisa, quer dizer, outra situação que entrevista bem essa questão dessa dicotomia criada pela visão ideológica, está em dois diretores que eu admiro muito, né? Que admirava mais ainda quando era jovem, com quem eu tive o prazer de trabalhar. Que é o Christensen, né? Carlos Hugo Christensen,
e o Walter Hugo Cury. Vamos pensar primeiramente no Christensen. Quem é Carlos Hugo Christensen? Carlos Hugo Christensen é um argentino. Eu ficava bobalhado com o cara. Eu digo, o que é isso, meu Deus do céu? Tanto quanto eu, ele trazia essa dicotomia do branco, do negro, do índio, gaúcho, do argentino e do europeu. Carregava aquele peso em cima dele. Termina aqui vira um carioca autêntico, um homem que faz o filme do Quarto Centenário e deixa uma obra no Brasil importantíssima. É um homem sem pátria, é um homem da América do Sul, é um homem que, para mim, merece um grande respeito. É uma pessoa ímpar. Uma vez estava conversando com ele sobre esse problema de país, ele disse que, na verdade, essas cercas, essas divisões, são divisões que não existem. Até que ponto você pode dizer o Pampa é gaúcho, o Pampa é... E um homem com uma cultura imensa, né? A mesma coisa é o Cury. Quando eu fui trabalhar com o Cury, eu digo, bom, que mistério é esse? Tem que resolver, saber o que é isso. Que força motriz leva esse cara a fazer esses filmes atrás do outro em condições às vezes difíceis, mas sempre conseguindo se superar. Além dessa vontade de fazer um discurso que fosse dito para todos, que é o chamado de discurso universal, ele também era um cara imbuído de uma cultura imensa. Quer dizer, era um cara que chegou ao cinema depois de extravasar um desejo de fazer literatura, um desejo de fazer pintura, entendeu? Ele veio com o cinema como ápice de uma formação completa que ele tinha. Fez filosofia um período. São pessoas que tinham uma substância, pessoas que tinham algo a dizer. Então eu não divido as coisas entre cinema novo, cinema marginal, cinema... Eu acredito que pessoas como Nelson Pedro Santos têm algo a dizer. Cury tem algo a dizer. Christensen tem algo a dizer. Júlio Bressani tem algo a dizer. Carlos Manga tinha algo a dizer. Então as pessoas são divididas nisso. Nessa necessidade de expressar, nessa necessidade de se colocar em relação ao mundo e ao momento em que ele vive. Durante muito tempo, o Cury foi considerado um cara alienado, né? O cinema novo fez tudo para que essa verdade fosse tida como assertiva, como alguma coisa única. Christensen sempre foi considerado um cineasta estrangeiro no Brasil. O cinema novo nunca disse assim, aquele estrangeiro Rui Guerra que fez os Cafés, nunca, mas Christensen era um estrangeiro que tinha feito cinema no Brasil. Essa tentativa de rotular, essa tentativa de diminuir o espaço, como dizer que Cury é um cara alienado. Você pega um exemplo típico, está em Corpo Ardente. Na época que Corpo Ardente foi feito, 64, 65, estávamos em plena efervescência do cinema novo, em plena efervescência do cinema ideológico no Brasil. Me lembro que eu assisti o filme e fiquei maravilhado, fiquei abobalhado. Eu digo, o que é isso, cara? Que coisa bela é isso, que imagens maravilhosas foi essa. Eu comentei com um amigo meu, você tá maluco? Isso é uma história de um filme de uma mulher apaixonada por um cavalo. Agora você imagina o tour de force que o cara teve de fazer para reduzir aquela poesia, aquele discurso poético, a uma coisa corriqueira, uma coisa inclusive até cômica. Agora, pessoas como o Cury e o Christensen estavam um pouco acima disso. Na verdade, eles não faziam filmes para ser compreendido por essas pessoas. Eles faziam um filme para ficar na história. Desde que uma pessoa só visse aqueles filmes e entendesse o que ele estava falando, isso já teria tido um efeito. Ele não fez aquilo no sentido de receber louro de alguém. Ele fez aquilo porque ele tinha necessidade de fazer aquilo. Ele achava que devia fazer aquele percurso. E achava que devia fazer aquele final. O resto que as pessoas podiam pensar ou não é uma questão de futuro.
Agora, quando você fala essa questão de destruir com a dicotomia, se pergunta logo, o que seria esse universal? O que seria a questão básica que leva o sujeito a escrever um livro, a pintar um quadro, a fazer cinema? O Cristo era um poeta, antes de tudo, né? Antes de um cineasta, ele era um poeta. Você vê que o último trabalho dele foi um livro maravilhoso, Poema para Amigos. O Cury nós tínhamos em comum uma adoração muito grande pelo Fitzgerald, principalmente pelo Suave à Noite, Tender is the Night, The Great Gatsby, e também de Crecap, o Crecap, que é um texto, esse livro aqui, essa é a primeira edição, né, a tradução brasileira foi A Derrocada, mas podia ser também A Fissura ou A Demolição, de Crecap. A gente discutia muito sobre isso. É um texto em que Fitzgerald fala sobre tudo e sobre nada, ou seja, ele fala sobre ele mesmo. Eu creio que qualquer artista, e aqui cabe também aos chamados ideólogos de plantão, ele sempre está fazendo um filme sobre ele mesmo. Mesmo a sua preocupação com o chamado social ou sexual, é uma preocupação sobre você mesmo. É impossível um artista autêntico falar alguma coisa sem falar de si mesmo. Então o cinema não existe como uma coisa alienada ao autor. É uma coisa diferente do autor. Não? Existe uma comédia em Carlos Manga, para ele dirigir aquelas comédias todas. Existe, por exemplo, no Buster Keaton um nonsense total, para poder fazer aqueles filmes de nonsense que ele fazia. Como existia em Humberto Mauro uma mineirice, que é anterior a fazer o próprio cinema. De Crecap é sobre essa questão do artista, sobre a missão do artista, que está acima disso ou daquela facção, dessa ou daquela forma discursiva. E sobretudo também sobre a solidão do artista, né? Como é dado, por exemplo, a Cury filmar em São Paulo, como poderia estar filmando em Paris, como Antonioni estava filmando na Itália, como ele filmou nos Estados Unidos, né? Em qualquer lugar que ele fizesse aqueles filmes, ele seria sempre aquilo. Quer dizer, existe alguma coisa indissociável no artista, que é uma visão de mundo que foi tecida a partir da vida dele. Quer dizer. De Crecap é sobre esse dilema da arte, o dilema do fazer, né? Uma coisa muito importante, um livro que deu a Deleuze até a possibilidade de fazer aquele lógica do sentido, para você ver o alcance até filosófico do texto, né? É uma maneira melhor de compreender o artista, que ele está integrado ao tempo em que vive, que ele está integrado à cidade onde ele vive, ele está integrado, além disso, à solidão do artista, à solidão ancestral do sujeito que cria. Isso pouco importa se é cinema, literatura, pintura. O artista, ele tem alguma coisa, algo de solitário, algo de, não de maldito, como se possa pensar, mas algo de inconsciente a transmitir. É isso aí.